do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, pelo Espírito Baltazar, psicofonado por Altivo Carissime Panfiro. Lição 30. Viver é lutar. Feliz pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades deslizam sobre sua alma, sem nela deixar nenhuma impressão dolorosa. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, primeira edição, CELD, questão 941, comentário, segundo parágrafo. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Os homens sofrem. As criaturas, às vezes, criam obstáculos de tal monta que aumentam os próprios sofrimentos. Observamos no dia de hoje, através das mensagens que nos foram dirigidas, a tônica da dor, do desamor, do dissentimento. Parece que os homens estão esquecidos de que viver é lutar, mas lutar por lutar não basta. É preciso que se tenha um objetivo, um rumo que se busque determinadamente alcançar o que é necessário que se alcance. As dores que nos visitam podem ser consequências das dificuldades pessoais, mas existe muita dor do próprio mundo a que pertencemos. O homem deve ter na sua vida uma meta por alcançar e um esforço a ser feito. Essa meta e esse esforço, no entanto, não poderão ser dados a ninguém. São frutos de conquista, são frutos de trabalho, são frutos de muita determinação. Nos momentos de dor, de angústia, de sofrimento, de desamor, que todos procurem compreender que nós somos como plantas que estão crescendo e que às vezes são podadas, mas para que possam dar mais flor ou mais fruto. Ninguém se arrependa do bem que tenha feito, ninguém deixe de continuar a lutar, ninguém perca a fé, todos saibam prosseguir. As lutas por que passamos, se auxiliam o nosso espírito em seu progresso, também o fortalecem. Considerai que o fortalecimento do espírito é algo de muito importante para todos nós. É algo que nos prepara para outras tarefas, para outros problemas, para outras lutas. Assim, todas as dificuldades não visam apenas ao momento que se passa, mas visam também ao futuro. Meus irmãos, conservai, portanto, a paz e a determinação. Iluminai os vossos corações com a luz do Evangelho, com a força da prece e com a capacidade de prosseguir. Que Deus nos ajude a todos, Deus nos fortaleça a todos, que a força de Deus nos ampare, mas que todos os que aqui estamos saibamos conservar a fidelidade a este mesmo Deus, a este mesmo Ser Supremo, a esta luz que a todos nós guia, ampara e fortalece. Deus fortaleça a todos nós, os que estamos aqui e os que nos ouvem também à distância. Que essa mensagem suprema que recai sobre nós neste momento também nos diga ao coração que devemos lutar sempre, pois lutar é a palavra de ordem para todos nós. Graças a Deus. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Mensagem recebida em 11 de setembro de 1999. Nessa mensagem de hoje, Baltazar vai nos falando sobre a luta da nossa vida. E aí pensamos aí na nossa encarnação, no nosso dia a dia. Quem nós não tem lutas a vencer? A cada novo dia que acordamos,
né? Vamos programando ali o nosso dia e quantas lutas temos, quantas coisas a aprender, né? Na programação que a gente faz pelo dia. E quantas outras durante o nosso dia vai aparecendo para que nós possamos resolver. A gente nem esperava aquela situação e ela se apresenta para nós assim inesperadamente, entre aspas, para que a gente possa resolver, né? E aí é nessa hora onde vamos resolvendo, achando recursos. Nesse momento pedimos auxílio ao nosso guia espiritual, para que ele nos dê uma intuição de um caminho que eu ainda não estou percebendo. É nesse momento que eu escolho, que eu aprendo alguma coisa. E é isso que Baltazar vai falando aqui na mensagem, né? E ele, no início, ele já fala lá que muitas vezes nós é que aumentamos o nosso próprio sofrimento. E é verdade, se a gente analisar, por isso é necessário que a cada fim de dia, né, como nos orientou Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, que ao final do dia a gente faça uma análise do nosso dia. Como foi? O que foi que eu resolvi ali naquele dia? O que foi que eu resolvi, eu aprendi de novo numa situação, às vezes, desafiadora. Então, quando eu vou fazendo essa análise, eu vou vendo que eu vou aprendendo. E muitas vezes vou identificar isso que Baltazar está nos falando, que é nós mesmos que aumentamos o nosso sofrimento. Aquela situação nem era tão difícil quando eu olho depois que ela passou, ou que eu olho com outro ângulo da situação, ela nem era tão difícil. Eu, que pela minha ansiedade, pela minha falta, muitas vezes, de fé mesmo, porque nessas horas desafiadoras, muitas vezes esquecemos que estamos sendo guiados por uma força maior, que é Deus. Deus nos dá aquilo que precisamos para aprender e nos dá na medida certa, como Jesus falava lá. Cada um tem aquilo que pode carregar. O fardo nunca vai ser maior do que aquele que eu posso carregar. E na hora do sofrimento, na hora da dificuldade, eu me esqueço, todos nós nos esquecemos disso. Por isso da importância estarmos aqui estudando, ouvindo essas palavras desse mentor amigo que é Baltazar, para estar nos recordando nesse momento onde estamos mais calmos, para que lá no momento da dificuldade, do desafio, eu me lembre disso. Então, quando eu faço essa análise desse meu dia, por isso é importante fazer, como eu falei, vê aí com Santo Agostinho, 919, a questão do Livro dos Espíritos. Ele nos ensina lá, e ele nos ensina que a gente faça-se perguntas, multiplique essas perguntas. Por que eu tive essa atitude e não a outra? Por que eu escolhi esse caminho e não o outro? E tantas outras perguntas que eu posso ir multiplicando para entender melhor uma situação e entender melhor aquela minha atitude. Se eu chegar ao final dessa análise, não, essa atitude foi boa, eu acho que era isso mesmo que eu tinha que fazer, maravilha, já aprendi. Mas muitas vezes identificamos que podíamos ter uma atitude melhor, um sentimento melhor, podíamos ir por outro caminho. E não é para que a gente fique triste com isso, é para que eu fale assim, poxa, então nesse momento, com essa situação, eu aprendi uma nova maneira de fazer. E uma maneira onde eu não vou aumentar nem o meu sofrimento, nem o sofrimento do outro. Então é isso que Baltazar está falando. Os homens, e ele fala lá, nós estamos esquecidos que viver é lutar. Por isso que reencarnar é tão difícil. Os espíritos mesmo falam para nós no Livro dos Espíritos que encarnar é mais difícil do que desencarnar. E nós, muitas vezes, temos um medo imenso da morte, morte entre aspas, é uma perda apenas dessa vestimenta, desse corpo físico. Vou para o mundo espiritual e vou com tudo aquilo que eu aprendi nessa existência e vou lá acessar o meu arquivo de todos os outros aprendizados de outras épocas que nesse momento estão esquecidos.
Então, desencarnar, os espíritos falam que é uma liberdade para o espírito. Eu vou me sentir melhor, mais leve. Quando a gente vê aí na ciência, né, as experiências de quase morte hoje, é isso que os espíritos que têm essa experiência de quase morte relatam, que sentiram uma leveza, que se sentiram bem, que encontraram amigos. São tantos os relatos. Então, fazendo ali a contestação, mostrando que o que está no livro dos Espíritos, que os Espíritos falam para nós, é verdade. Que desencarnar é essa liberdade para o espírito, e ele se sente mais leve. E reencarnar é um momento precioso para todos nós, é uma oportunidade de misericórdia de Deus, com certeza, de novos aprendizados, de novas oportunidades, de eu refazer aquilo que eu não fiz tão bem, de aprender outras coisas. É só aqui na carne que eu evoluo com mais rapidez, porque esses desafios são grandes na carne, no mundo, principalmente no nosso mundo, no nosso planeta Terra, com tantas dificuldades, mundo de provas e expiações, com dificuldade, segundo degrau ainda na faixa evolutiva. Então, é como Baltazar fala, os homens estão esquecidos que viver é lutar. Então, estar aqui é lutar. Lutar com o quê? Com as nossas, ele vai falar lá, com as nossas próprias dificuldades pessoais, com aquilo que eu ainda não aprendi, com aquilo que eu achava que era certo e que não é, que muitas vezes a gente tem uma visão distorcida pela nossa pouca evolução, pela nossa falta de conhecimento. Não que sejamos maus, mas porque não somos ainda tão evoluídos, não temos a compreensão, o conhecimento. Então, as dificuldades pessoais entram nessa nossa luta. E existe muita dor no nosso mundo, como Baltazar fala. Esse mundo a que pertencemos. É muita dor, porque, como eu falei, estamos no segundo degrau evolutivo. Provas e expiações. Então, a dor, o mal, ainda impera aqui no nosso planeta. Então, quando reencarnamos, sabemos que vamos, ter esses embates com todas essas dificuldades. Então, que a gente continue lutando. E Baltazar fala sobre uma coisa muito importante, que todos nós precisamos de um objetivo, um rumo. E nós que estamos aqui nesse estudo de hoje, qual será o nosso objetivo? Qual é o nosso rumo na vida? E aí a gente lembra que estamos aqui para quê? Para evoluirmos, para aprendermos, para sermos mais felizes. Não para sofrer, como muitas vezes a gente ainda acha. Nossa, mas é tanto sofrimento? Sim, é muita luta, é muita dificuldade. Mas estamos aqui para quê? Para aprender. Então vamos nos esforçar. Baltazar fala muito sobre esse esforço. Que essas lutas que passamos nos auxiliam a esse progresso espiritual, vai nos fortalecer. Palavras minhas, eu sempre gosto dessas comparações, é uma musculação para o nosso espírito. Porque ali, vamos lembrar, quando eu vou para a academia, eu sei que exercício físico é algo muito importante, é bom para o meu corpo físico, eu vou para a academia. É fácil ir para a academia? No início, então, por mais leve que seja o exercício, eu fico com dores musculares. Até o quê? Até o corpo acostumar, até eu ter essa musculatura preparada. Assim somos nós na vida. Nós, em espírito, estamos aqui nos preparando. Então, as dificuldades são para quê? Para nos fortalecer. E nós precisamos usar os recursos que temos. Quais são eles? A prece, tão disponível para todos nós. Nos lembrarmos que temos um guia espiritual. Nos lembrarmos de Deus, como nos fala o Baltazar, que é esse Pai que nos deu na medida certa para cada um de nós. Que nós acreditemos, e quanto mais pensarmos sobre isso, mais isso vai fortalecendo o nosso espírito. E aí, aquela dificuldade que naquele primeiro momento parece muito grande, vai se tornando mais leve. Porque eu sei qual é o rumo que eu estou seguindo, qual é o objetivo, qual é? Evolução, conseguirmos compreender, aprender algumas coisas e para sermos mais felizes. Que possamos sempre nos lembrar nesses mentores amigos e pensar que viver é lutar,
mas lutar com o objetivo de melhoria, de felicidade, que esse é o rumo, o objetivo de todos nós, espíritos imortais.